Voltamos com o segundo bloco do programa Entre Elas. Está comigo hoje a gestora de negócios Leila Bernes. Leila, então nós temos os Boomers, né? Nós temos o X, nós temos o Y, o Flux. Que está aí no meio. Que está no meio. Aí a geração Z e a geração arroba. E a arroba não entrou no mercado de trabalho ainda, né? Não, são pequenininhos ainda, né? Porque a arroba é de 2005, né? Então, eles são pequitititos ainda. Qual é a diferença, Leila, hoje, né, de trabalho e emprego? Olha, para quem contrata, sente que às vezes as pessoas estão atrás do emprego, né? E a gente usa esses termos para... Essa geração Y, né? Para dizer, pois é importante a gente falar, assim, quando a gente fala de gerações, a gente mexe com muitos egos, sabe? Com muitos valores, com muitas expectativas. E a ideia não é defender, né, nenhuma delas, mas é entender por que elas são existem, assim, né? E por que existem essas gerações, né? E que se não cada geração foi super importante, por isso que a gente falou no começo, né? Eu não sei se a geração, eu não sei dizer hoje se a geração que construiu o mundo assim ou se esse mundo que construiu a geração assim. Mas cada uma tem a sua real importância, o seu real valor. Eu até sinto que é consequência da sociedade, do momento econômico que estava sendo vivido, do momento social, mas que elas também vão fazendo esses movimentos. Todas as juventudes de todas as gerações fizeram algum movimento, sabe? Então tem, né, o seu real valor. Cada uma tem uma parte, né? Tem, Cada responsável. Um tem um objetivo. E assim, Leila, olha só, já que os boomers vieram de uma gestão tão rígida, aí vieram os X, né? Vieram os X para dar uma continuidade, mas menos acelerada. Aí chegou o Y, que desacelerou. Isso vai fazer um bem para a sociedade ou vai atrapalhar em alguma coisa? Porque os boomers, eles não aceitam essa flexibilidade, vamos dizer, essas mudanças constantes, né? Então, a gente consegue perceber que, vamos pensar pelo olhar das empresas, né? Antes, eu vou dizer bem antes mesmo, 1970, mais ou menos, quando se fazia um planejamento estratégico, ele não tinha muita alteração, sabe, Lu? A gente conseguia prever exatamente o que ia acontecer. Era aquilo e deu, né? Era, né? Não tinha muita instabilidade econômica e política. Não tinha. As coisas demoravam muito para acontecer em função de... Era hierarquia também muito alta, tinha o presidente, o vice-presidente, o auxiliar do vice-presidente, secretário do vice-presidente, subgerente. E agora, né, com a evolução, digamos, e vários outros aspectos, diminuiu essa hierarquia. Então, hoje, por exemplo, nas empresas, até quando a gente vai apresentar um organograma, a sugestão é que a gente não trabalhe mais de cima para baixo, sabe? É que a gente trabalhe com grupos de trabalho no mesmo nível. Então, um baby boomer talvez tenha mais dificuldade de administrar isso. Como assim não tem mais hierarquia? Quem manda em quem aqui? Ele vai se perder boomer, às vezes. Ele não tem mais aquela coisa da tecnologia. Ele não consegue acompanhar, eu acho, né? São raras pessoas que acompanham. São raras. Aqui também tem vontade de acompanhar. Só que a geração Y, ela é mais rápida. Isso, e precisa. Hoje, quando a gente faz um planejamento estratégico, a gente não tem certeza nem daqui a 6 meses o que vai acontecer. Então, precisa realmente se movimentar, Leila, a geração boomer, ela assim, ó, se o emprego dela, se o trabalho dela se iniciava às 8 da manhã, 15 para as 8, ela estava na portaria. E a Y, a Z, né? Essa fluxo, né? Que a X ainda é mais certinha também. A X é extremamente responsável. Se é 8, é 15 para as 8 que ele vai começar a se arrumar. Mas a questão é da lei da oferta e da procura também, sabe, Lu? Antes, quantos empregos tinham, né? Se a pessoa perdesse emprego, ela estava meio acabada, gera rotatividade. Sabe? Aqui não. Hoje a gente percebe, eu trabalho com recrutamento e seleção, né? E a gente ouve assim, a gente fica indignado. Tá todo o processo quase terminado, tudo ok, a empresa gostou, e aí? Ai, vou deixar para outra pessoa, então. Não, então deixa que eu estou no seguro-desemprego. É triste, sabe? Mas as pessoas estão com outros valores mesmo. Elas hoje não se dedicam mais tanto às empresas, porque elas não veem na empresa o resultado também, E o que vai sabe? ser do nosso futuro?
Vão ser empresas mais dinâmicas, vão ser trabalhar com essas pessoas. Não adianta. Quanto e como vai ser o trabalho dos arroba? Pois é, eu penso... Ai, meu Deus, bem polêmico, né? Mas quanto menos estrutura a gente tiver, mais fácil vai ser de trabalhar, porque não é a hora que a pessoa está aqui que vai dar o resultado do trabalho dela. Às vezes a pessoa fica aqui 8 horas e não faz nada, sabe? Fica matando tempo aqui, fica pensando no problema que tem em casa, fica resolvendo outras coisas, fica fuçando na internet, ou de papo, ou no banheiro. Então, nas redes sociais. Nas redes sociais. Isso aqui é uma visão da geração Y, né? Então, assim, tanto na Link mesmo, né? Na empresa, assim, a gente não tem nem horário rígido. Diz, olha, o que importa é que você resolva o seu trabalho. Se você vai fazer em casa, se você vai fazer na Link, se você vai... É problema seu. Mas daí tem aquelas questões, aquelas empresas que precisam do horário. Aí elas vão ter que lidar com isso, Só que daí sabe? o RH sofre porque é cobrado deles o horário e daí gera a rotatividade. E o que a gente pode fazer isso para melhorar? Sim, vamos pensar assim, ó, antes, né, antigamente, ou na geração X ou antes, o que as empresas ofereciam para os funcionários? Nada. Sabe, tem histórias aqui de Blumenau, de empresas há 20 anos atrás que amarravam o funcionário na máquina para não sair, que não podia ir no banheiro. Então, isso não é lá de antigamente, é há 20 anos atrás, 30 anos, é muito pouco. Agora, quem faz isso? Ninguém faz, porque se fizer isso, olha o processo que vai dar, olha o problema que vai dar, olha o que acontece com a mídia aqui. Os funcionários têm poder hoje, as pessoas têm poder. Sim, porque eles têm uma proteção gigantesca. Que não tinha antes. Então, toda essa proteção faz com que eles façam movimentos e faz com que as empresas ofereçam condições melhores de trabalho. Então, nada é por acaso, sabe? As coisas vão acontecendo e vão... Sim, Leila, e essa condição melhor de trabalho? Hoje, eu tenho digamos assim, eu tenho uma empresa. Né? E na minha empresa tem muita rotatividade, porque se o meu gerente for cobrar, a pessoa já pega, vai lá no armário dela, pega a bolsa e vai para casa. Isso gera um gasto, isso gera despesa para a empresa. Essa rotatividade, ela gera despesa. Então, assim, ó, como que hoje a empresa vai beneficiar o funcionário se hoje tem muito... Assim, ele não oferece também, né? Porque assim, ó, ele falta. Se ele faltar, ele vai gerar despesa. Por quê? Vamos ter que contratar outra pessoa para suprir o horário dela. Essa geração, Lu, ela não teve muita referência em casa. Sabe, assim, a geração X via o pai trabalhando, o pai conversava sobre isso em casa e dizia, ó, filho meu vai trabalhar e vai... A geração Y não teve. Talvez a geração X, vendo toda a dificuldade dos boomers, será que ela não deu um pouquinho de estabilidade? Aliviada? Tipo assim, eu não quero que o meu filho sofra, né? Aquela autoproteção. Sim, com não certeza. É por isso que eles são um pouco mais... Porque assim, o boomer cobrava do X. Tem gente de 30 anos que mora ainda com os pais, Lô. É uma das perguntas que eu queria te fazer. Por que os quarentões só saem das casas dos pais depois? Porque tá bom. E para os pais também tá bom. Autoproteção. Então, mas claro. E olha, e assim, estamos generalizando de novo, né? Por favor, não fiquem chateados. Tem gente que não faz, casos, né? Casos são casos. Mas quando a gente generaliza, a gente percebe que esse é um movimento. Os pais estimulam. Tem mãe que não quer nem que o filho case, que ele começa a namorar, a mãe já começa a boicotar aquela relação. Porque a vida do X mesmo sendo muito complicada, ela não quis passar isso pro Y. É inconsciente, sabe? Às vezes as pessoas vão ficar um pouco chocadas quando a gente fala isso, mas 5% só dos comportamentos que a gente tem, das decisões que a gente tem no dia, são conscientes. 5%. 95% das nossas decisões, dos nossos comportamentos. Eu já ia chutar para ti 80%. Então, você está me dando uma porcentagem maior de 15%. Então, todo esse movimento que a gente está falando, a pessoa nem percebe que ela faz. Às vezes, quando alguém assiste alguém conversando, a gente conversando sobre isso, por exemplo, ela pode começar a tentar pensar, poxa, é verdade, lá em casa é assim. Mas, se não, as pessoas não percebem mesmo, sabe? E aí, a gente só se defende. Isso também é outra coisa da cultura, sabe? A gente só se defende, porque geração Y não quer nada com nada. Porque geração X é muito ambiciosa e gananciosa, porque os baby boomers estão ultrapassados. Não é assim. Né? Cada um teve a sua contribuição. Só que eles estão no mercado. Então... Mas será que daí nessa questão a gente não entra naquele, né? Pai rico, filho pobre, neto nobre? Pois é.
Porque hoje... assim, como que hoje a geração Y e essa, né, a geração Z, a geração arroba que está vindo agora, como que eles vão administrar uma empresa se eles não têm essa responsabilidade? Do jeito que eles podem. Às vezes a gente, na cabeça do X, na cabeça do Baby Boomers, não existe. Só que na cabeça deles, né, existe, e é o jeitinho deles fazer. É da forma da tecnologia. Só que a gente não está pronto ainda, né? Muita gente tem muita resistência. Então, a ideia é, quanto mais tempo a gente resistir, mais dificuldade a gente vai ter para lidar com as gerações. Então, beleza, a gente já entendeu que a geração Y é assim. O que a gente vai fazer para reverter, né? E aí é o que as empresas estão buscando parceiros, estão buscando consultorias, para que elas ofereçam um ambiente de qualidade para o funcionário. O que é um ambiente de qualidade? Não sei. Cada um tem o seu. Então, quando a gente faz uma pesquisa de clima, por exemplo, é uma ferramenta que a gente pode usar para identificar o que as pessoas querem, o que elas gostam, o que elas sentem bem. Se a gente vai olhar a empresa de tecnologia, que é bastante ainda, bem forte, né? Como é que é o ambiente de trabalho deles? É bem diferente. Né? O Google, por exemplo, que é uma referência hoje de empresa de sucesso, o Facebook, né? É uma referência também. Então, são empresas que lá o ambiente de trabalho tem cachorro, tem mesa de tênis de mesa, tem comida livre à disposição das pessoas. Não tem horário, né? Não tem horário para se alimentar, então, não tem. Então, isso é uma tendência. Quanto mais a gente demorar para perceber, mais a gente vai sofrer. Mas aí, na produção, ainda tem empresa de produção, mas tem menos, a gente percebe, né? Hoje, aqui no Brasil, por exemplo, a gente percebe que tem muita importação, muita empresa que vai para fora fazer o seu processo produtivo e traz para cá só a negociação, prontinho, a venda, já, prontinho. Que é uma tendência de evolução também, assim, né? Se a gente olha os estados... Porque o Brasil também é muito jovem, né? Leila, nós já vamos dar continuidade, o papo está muito bom, você fique ligado, né? Para conhecer um pouquinho dessas gerações. Vou para um breve intervalo comercial, volto já, não sai daí.